Olá, galera, segundo A, galera do segundo B. Vamos continuar essa semana com os nossos estudos domiciliares, já na matéria do segundo bimestre, que é calorimetria, que eu introduzi na semana passada, mostrando a fórmula principal da calorimetria. E hoje nós vamos ver mais duas grandezas importantes na calorimetria, que é o estudo do calor, que é o calor específico de uma substância, representada por um Czinho minúsculo, C minúsculo, representa calor específico, e a capacidade térmica, que também é representada por um C, só que esse C ele é maiúsculo. Então, C grande indica capacidade térmica. Então, vamos entender o que é cada uma dessas grandezas. Calor específico é o seguinte: cada substância ela tem o seu própria quantidade de calor, que ela já vem com essa quantidade de calor. Por exemplo, eu tenho aqui o álcool, e na tabela internacional, no livro de vocês tem uma tabelinha dizendo o calor específico de algumas substâncias. Por exemplo, o ouro, calor específico do ouro é 0,032, já o álcool é 0,6. Então, todo álcool ele tem calor específico da própria substância dele, Czinho pequeno, que já vale 0,6. Já o álcool gel, como é uma mistura de duas substâncias, do álcool mais a gelatina, então vai ter um calor específico diferente do que o álcool puro. Se o álcool puro é 0,6, o álcool gel vai ter um calor específico diferente, porque ele está misturado com outra substância. Haver aí uma somatória de calor específico do álcool, mais o calor específico do gel, que dá essa parte gelatinosa do álcool gel. A quantidade de calor, por exemplo, o açúcar, ele tem calor específico de 0,2. Então, se eu misturar 200 gramas de açúcar, que você pode calcular a quantidade de gramas através de um recipientezinho desse que já vem aqui as medidazinhas bem direitinho, ou então numa balança digital. Então, você tem duas maneiras de calcular a proporção, medir a proporção em gramas da substância, através de um copo que tenha marcado todas as gramas, ou através de uma balança para poder você colocar e pesar. Tem também no estudo das trocas de calor, nós vamos trabalhar com o calorímetro, que é esse recipientezinho aqui. Ele é de alumínio e ele vem com a parte externa como uma panelinha de alumínio. Aí vem essa parte de isopor para isolar completamente do meio ambiente, é um isolante térmico. E vem onde você vai colocar as substâncias aqui dentro. E aqui fora você tem essa pazinha onde você vai lhe ajudar a mexer as substâncias que tem dentro. E aqui você vai colocar uma corrente elétrica e um termômetro para medir a temperatura da mistura das substâncias. Então, esse aparelhinho aqui se chama calorímetro, aparelho que vai medir as trocas e misturas de várias substâncias, que é o calorímetro. Mas o calor específico, como eu já falei, que cada substância tem o seu próprio calor específico, ele é calculado da seguinte maneira. Ele aparece aonde? Ele aparece na fórmula principal da calorimetria, calor específico. Quando você vai calcular a quantidade de calor de um corpo, como nós vimos na aula passada, você multiplica a massa da substância vezes o calor específico dessa substância, representada por um Czinho minúsculo, e a variação de temperatura. Então, esse Czinho minúsculo que aparece na fórmula geral, ele é o calor específico da substância que você está trabalhando. No caso, se eu estou trabalhando aqui com açúcar, eu vou colocar o calor específico do açúcar. Se eu vou trabalhar com água, eu vou colocar o calor específico da água. Que no sistema internacional,
a água, o calor específico é sempre 1. Já a capacidade térmica, ela é representada por um C grande. Ela é exatamente a quantidade total de calor que a substância tem, dividido pela variação de temperatura. Exemplo, digamos que eu tenha 200 calorias de açúcar e esse açúcar foi colocado de 20 graus até 40 graus. Aí eu faço a variação de temperatura 40 menos 20, 20. E 200 dividido por 20 dá exatamente quanto? Dá 10. Então, você vai ter a capacidade térmica no sistema internacional, é a quantidade de caloria dividido pela variação de temperatura que a substância tem. Q, que representa a letra no sistema internacional, quantidade de calor em caloria, e ΔT é a variação de temperatura. Então, quando você divide a quantidade de calor pela variação de temperatura, você tem a capacidade térmica. No livro de vocês, esse conteúdo está explicado em apenas numa página. Você vai encontrar ele na página 24 e 25. Então, você leia bem direitinho a página 24 e 25 para você entender o que é calor específico e capacidade térmica. Na próxima aula eu vou mostrar alguns exemplos de como calcular com essas fórmulas aí as trocas de calor entre várias substâncias. Um grande abraço. Tem alguns alunos que não fizeram minha prova ainda. Procure fazer logo, porque eu quero fechar as notas. Então, tem muita gente ainda faltando fazer prova. Então, tem que ir atrás, senão vai ficar sem nota. Tchau e um grande abraço.